Nesse vídeo você vai ver um protocolo de atendimento para a primeira sessão de psicoterapia baseada na abordagem relacional sistêmica. Olá, Psi! Eu sou a Maris, psicóloga sistêmica. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Entender como acontece o primeiro atendimento de psicoterapia é muito importante para que você não deixe passar nenhuma informação importante que pode e vão ser usadas durante todo o acompanhamento terapêutico do seu cliente. A análise começa um pouco antes da primeira sessão, ou seja, do primeiro contato com o cliente, seja ele presencial ou online. Então, o nosso trabalho de análise, ele começa quando o cliente entra em contato com a gente pela primeira vez, seja por telefone, mensagem de WhatsApp, Instagram, pelo site. Hoje em dia a gente está bem online, né? Então é importante a gente considerar todas as formas de contato, porque nesse primeiro momento já aparecerão informações muito importantes para todo o processo terapêutico. Então é muito importante que a gente considere quem entrou em contato primeiro, para que é o acompanhamento e como essa solicitação de acompanhamento ela vem, qual é a narrativa, como que os sintomas são trazidos, né, de que forma eles aparecem aí na vida dessa pessoa. Então é muito importante que a gente fique atento a todas essas informações, porque a gente vai conseguir já identificar alguns padrões de comportamento, de relacionamento, entender um pouquinho o que essa pessoa pensa de um processo terapêutico, o que ela espera desse processo terapêutico. Então isso tudo já dá pra gente perguntar num primeiro momento. Como eu só faço atendimento online, eu busco me aproximar o máximo possível do meu cliente ou do meu possível futuro cliente. O que eu faço? Eu peço para que eu possa fazer uma ligação de áudio ou uma ligação de vídeo, ou se não der, aí vai por uma conversa de áudio pelo WhatsApp mesmo. Por quê? Através de uma conversa de vídeo a gente consegue identificar algumas coisas, onde esse cliente está, como ele se porta, o tom de voz, né, o estilo de roupa, cabelo, como está o autocuidado dessa pessoa. Então, uma chamada de vídeo já ajuda bastante. Por áudio, a gente acaba captando muito mais as questões auditivas, que também já é bastante legal, né? Então, se a gente faz uma chamada, é bacana que a gente vê se tem alguma intervenção de algum lugar que ele esteja, de alguma pessoa, enfim. O áudio do WhatsApp acaba sendo um pouquinho mais restrito, mas ainda assim é um pouco mais pessoal do que apenas mensagens escritas. Então deixa aí já essa dica para vocês, tá? Tentem se aproximar do possível futuro cliente de vocês já desde o primeiro contato. Gente, a psicologia sistêmica ela não passa já todas aquelas informações, né? Olha, o valor é tanto, funciona assim. Porque, como eu disse anteriormente, esse primeiro contato ele já vem com muito conteúdo para ser trabalhado durante as sessões seguintes. Então a gente não pode desperdiçar esse momento que é sim tão importante. Porque nesse primeiro momento a gente também consegue observar o quanto esse cliente está engajado com o processo terapêutico, qual é o desejo dele de permanecer nesse processo, qual é o envolvimento dele, qual é a responsabilidade dele nesse processo, e a partir disso a gente também já começa a trabalhar, até meio que paradoxalmente, essas questões de desejo, de permanência, de responsabilidade, que inclusive é um dos principais, um dos primeiros pontos que nós devemos trabalhar dentro de um processo terapêutico. Porque num trabalho sistêmico, a gente sabe que o cliente e o terapeuta são bastante ativos. As trocas elas acontecem o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro o terapeuta precisa motivar, instigar que esse cliente esteja engajado, que aconteça esse processo. E a gente vai dando feedbacks, assim como a gente também recebe feedbacks. Então, esse ponto de responsabilidade, de ativação no processo é muito importante e a gente já consegue perceber num primeiro contato. Então não desperdicem esse momento, ele é muito importante. E aí, na primeira sessão, né, agendado uma primeira sessão, como que acontece? Existe um protocolo que acontece já na primeira sessão e eu vou trazer para vocês. Eu não gosto muito dessa palavra de protocolo,
porque dá a impressão de algo muito fechado, mas esse protocolo não tem a intenção de amarrar ou conter a atividade desse terapeuta, pelo contrário, ele serve mais como uma base para a gente ficar atento do que está acontecendo nesse momento de primeiro encontro, né, de uma primeira sessão. Então acontecem algumas coisas, essas coisas não acontecem em ordem cronológica, elas são simultâneas, mas através dessas nomenclaturas a gente consegue ficar um pouco mais atento e ir observando o que está acontecendo a cada momento da sessão. Então eu trouxe aqui para vocês, são 6 pontos muito importantes para a gente observar e trabalhar na primeira sessão. O primeiro é o vincular. O que é isso? O terapeuta ele precisa se aproximar desse cliente, entender de que forma esses sintomas estão impactando na vida desse cliente, quais são esses sintomas, em que momentos eles aparecem. Então, quando a gente se aproxima, a gente consegue vincular, a gente consegue fazer aquele famoso rapport com o cliente. Mas é importante também que a gente tenha uma distância segura para que a gente consiga mais para frente formular algumas hipóteses e trazer isso para o nosso cliente também, tá? E aí a gente vai fazer o levantamento das hipóteses. A partir do momento que a gente começa a identificar um pouco o que acontece com esse cliente aí que está incomodando, que trouxe ele para o processo de psicoterapia. Como que a gente vai fazer isso? Através da circulação, que a gente sabe que uma das principais ferramentas da terapia sistêmica é a pergunta, é o questionar. Então a gente vai precisar circular, perguntar exaustivamente para esse cliente tudo sobre ele, tudo. A terapia sistêmica amplia o olhar para o indivíduo, então a gente precisa entender e conhecer esse indivíduo como um todo. Sistema familiar, amigos, profissional, acadêmico, o que mais move esse cliente, hobby, relação amorosa, algumas outras questões, pode ser religiosa, de gênero, não sei, a gente vai ampliando aí conforme cada demanda desse cliente. A partir disso, nós vamos começar a definir algumas hipóteses para a gente trabalhar, né? Então a gente vai sempre questionando esse cliente se é isso mesmo que ele quer trabalhar, trazendo sempre pro real, né? Definindo uma meta do que é real de ser trabalhado, porque sempre tem aquele cliente que quer ser 100%, né? Eu quero estar 100% curado. E a gente sabe que isso é uma idealização, isso não existe. A gente precisa trazer ele para a realidade, entender que não são dois polos, né? Tá doente, não tá doente. É muito mais um processo. E aí, a partir disso, a gente vai redefinir os objetivos dessa terapia, as hipóteses a serem trabalhadas junto com esse cliente. A gente vai alinhar o nosso trabalho. Não vamos reduzi-lo, não é isso. A gente vai ampliar para entender todo esse cliente, mas com um ponto importante a ser trabalhado naquele momento. Pode ser que em outros apareçam outras coisas, mas para início é isso que a gente vai redefinir. E a partir disso acontece o contrato. O que é esse contrato? O terapeuta ele vai expor a forma que ele trabalha. Então, em relação a pagamento, horário, todo aquele contrato terapêutico que a gente conhece, que é muito importante. Alinhado isso com o cliente, com a realidade do cliente, é possível dar continuidade ao processo, agendar uma segunda sessão, né? E é importante vocês entenderem que cada terapeuta vai fazer um contrato de acordo com as características pessoais, né? No momento de vida pessoal que esse terapeuta está, o quanto ele está disposto a trabalhar aquela queixa, né? Como que ele identifica que ele consegue trabalhar da melhor forma, que ele fica mais confortável, e ele vai apresentar essa proposta para esse cliente. Então, é também um combinado, percebe? A partir do momento que os dois aceitam, aí sim é possível dar continuidade ao acompanhamento. Bom, e dito tudo isso, é o que acontece numa primeira sessão. As minhas sessões eu trabalho com 50 minutos, mas geralmente na primeira acaba passando um pouquinho. Então a gente fica 1 hora, até 1h20, em alguns casos 1h30,
porque vocês viram aí que é muita coisa que acontece numa primeira sessão. Mas caso não dê para fazer tudo, para circular tanto, para entrar tanto em algumas questões, vocês podem arrastar um pouquinho esse protocolo para as próximas sessões. As primeiras sessões é normal que o cliente fale muito, né? A gente também precisa conhecer esse cliente. Então aqui eu falei da primeira sessão de psicoterapia, mas a gente pode abrir sessões, obviamente, para uma segunda até uma terceira, até quando você identificar que é um tempo bom para fazer uma análise e chegar na definição e na redefinição das hipóteses e das queixas a serem trabalhadas. A psicologia sistêmica, ela é bem legal porque ela tem essa flexibilidade de trazer o humano do terapeuta e também do cliente, né? Quanto está alinhado, quanto está confortável para ser trabalhado. Uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, isso vai variar muito de profissional para profissional. Eu espero que você tenha gostado aqui desse conteúdo. Bom, se é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, que todas essas informações ajudem nos seus próximos primeiros atendimentos. Se você gostou, curte o vídeo, aproveita e já se inscreve no canal para me dar aquela forcinha e eu continuar por aqui trazendo mais conteúdos sobre a psicologia relacional sistêmica. Até o próximo!